E agora a gente fala com quem fez o último Enem e quer entrar numa universidade pública. E são abertas as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 260 mil vagas em mais de 6.800 cursos em mais de 120 instituições públicas de ensino superior. Para fazer a inscrição usando a nota do Enem, é só acessar o site do SISU. É bom ficar atento para o prazo que termina rapidinho, já na próxima terça-feira. O resultado da seleção começa a ser divulgado no dia 26 de janeiro e quem traz as orientações para a gente é o Eric Anderson, que é especialista em legislação educacional e inspeção escolar. Eric, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui. Qual que é a dica para a pessoa que vai lá agora fazer a seleção, escolher seu curso? O que a gente tem que observar? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Primeira orientação, se tranquilizar a possíveis instabilidades no site, haja vista que são muitos os candidatos, são muitos os acessos, então esses números gigantescos podem gerar alguma instabilidade, mas quanto a isso o candidato fica tranquilo que em algum momento, caso fique fora do ar, o INEP sempre trabalha para restabelecer a plataforma, o SISU, e com isso garantir que todos aqueles que participaram do Enem tenham acesso ao sistema e possam lá cadastrar as suas duas opções de escolha. A primeira dica que a gente dá é ele conhecer quais os pesos que aquela universidade atribuiu para cada área de conhecimento. Que existe um fato muito curioso sobre o SISU. A nota do estudante no Enem, ela resulta de uma média aritmética entre 4 áreas de conhecimento mais a redação. Então, o que ele tirou, eu divido por 5. Então, ele vai ter lá uma média, 710 pontos. Acontece que quando ele vai em uma universidade e coloca aquela nota, ela pode se transformar para mais ou para menos. E às vezes o estudante pergunta, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por quê? Porque algumas universidades atribuem pesos ponderados para áreas específicas. Por exemplo, um curso de medicina, há universidades que colocam um peso diferenciado para a área de ciências da natureza, que engloba as disciplinas de química, física e biologia. O curso de engenharia, então algumas universidades colocam um peso diferenciado para a área de matemática. Então, se o estudante tirou uma nota melhor nessa área, a nota dele tende a subir. Se ele tirou uma nota mais baixa nessa área, a média dele vai descer. Por quê? Porque a universidade está dando esse peso diferenciado. Isso aí ele consegue consultando os sites das próprias instituições, porque elas têm autonomia para decidir sobre esses pesos ou simplesmente não colocar peso diferenciado e considerar a nota do Enem simplesmente como ela foi gerada lá no resultado do INEP. Essa é a primeira dica. A segunda dica, observar a instituição, o curso e um detalhe que não pode passar despercebido, o turno. Às vezes uma instituição ela oferece um mesmo curso em turnos diferentes e as notas são diferentes. Porque existem cursos que têm uma procura maior no turno da noite, existem cursos que têm uma procura maior no turno diurno. E aí o detalhe, quando aparece lá no sistema integral, é porque aquele curso, por exemplo, medicina, aparece lá integral. As disciplinas elas são cursadas pela manhã e são cursadas também no turno da tarde. Quando aparece diurno, só manhã, vespertino, só tarde, noturno, só noite. E lembrando, mudou o turno, muda a nota de corte. Cadastrou lá a nota, ele vai agora usar a página de acompanhamento, porque ele funciona basicamente como um leilão eletrônico, né? Cada um vai chegando e colocando a sua nota para disputar aquela vaga. E aí a nota de corte ela vai oscilando ao longo do dia. Então, acompanhar essas divulgações parciais para saber se a nota de corte dele está ali, a nota que ele obteve está dentro da nota de corte, se tem um conforto. Se não, ele pode mudar quantas vezes ele quiser, até que ele consiga encontrar um curso com o qual, lógico, ele se identifique e que a nota dele dê acesso. O sistema facilita porque eu tenho aí mais de 120 universidades e o estudante não precisa ficar se deslocando nem geograficamente, nem pesquisando em mais de 120 sites. Eu tenho no próprio SISU o acesso a essa informação. E com relação às opções de curso, o estudante pode escolher quantas opções, o que ele deve observar também? Bom, o sistema ele dá a possibilidade de o estudante fazer 2 opções. Então, ele pode usar só uma, inclusive. Às vezes o estudante ele tirou uma nota tão alta e ele está tão convicto que ele vai acessar aquele curso que ele diz, olha, eu não quero usar a segunda opção. Mas ele pode usar também a segunda opção de curso, né? E essa escolha, realmente, para que ela seja de forma mais assertiva, é importante que ele conheça a nota de corte até do SISU anterior, para ele ter mais ou menos uma noção da compatibilidade do rendimento dele, desse score que ele teve no Enem, e a nota de corte que provavelmente vai ser próxima ali nesse que ele está concorrendo. Mas um detalhe importante, não é só a escolha do curso, da universidade do turno,
é a modalidade de concorrência. Então, o estudante que estudou na rede pública, ele tem acesso à cota, ele fica lá, ele tem... Na verdade, quem estudou na rede pública está disputando por duas modalidades, pela cota e também pela ampla concorrência. Porque se o estudante ele tirou uma nota que dá acesso pela ampla concorrência, ele não vai precisar da cota. Aquela vaga da cota vai ficar para quem vier atrás. Então, é muito importante ele saber qual o enquadramento da cota. Então, se ele é de baixa renda, se ele não é de baixa renda, mas as cotas são para estudantes que fizeram escola pública todo o ensino médio, ou seja, cursaram primeiro, segundo, terceira série do ensino médio, integralmente. Não importa se ele estudou numa escola particular ou da rede privada com bolsa, não tem direito. É necessário que ele tenha cursado as 3 séries do ensino médio numa escola pública. A partir daí eu tenho a cota por renda e aí eu vou tendo os grupos, as categorias. Pessoa parda, pessoa preta, indígena, quilombola, pessoa com deficiência. Então, na hora de escolher curso e instituição, não esquecer de se enquadrar na cota que de fato corresponde a ele. Um último detalhe ainda importante é a comprovação da cota, ela não é feita no SISU. Ela é feita depois que o SISU divulga o resultado. Então, o estudante vai apresentar a documentação para fazer a sua matrícula na universidade. Caso ele tenha escolhido uma cota errada, ele será desclassificado e aquela vaga vai para o cadastro de reservas. Porque o SISU também abre, depois que sai o resultado, ele vai abrir para os candidatos manifestarem interesse pela lista de espera. Então, em caso de não comparecimento, desistência, tentativa de fraude no processo de matrícula, essas vagas remanescentes são preenchidas por aqueles que, na primeira rodada do SISU, não foram aprovados, mas que agora vão ter a possibilidade de ingressar pela lista de espera. Eric, só para deixar claro aqui, que já bipou aqui uma dúvida. Então, vamos lá. O estudante ele pode escolher até 2 opções. Você disse que a nota de corte ela vai variando porque tem alguns requisitos aí, inclusive cada um vai pondo lá sua nota, vira uma espécie de leilão, não é isso? Então, ele pode ir acompanhando isso, esse movimento todo, e ele pode mudar até o fim do prazo o curso, ou colocou um curso lá, está escolhido? Só para a gente deixar bem claro. Ele pode mudar até o fim da inscrição do SISU. Então, ele tem até terça-feira para navegar aí pelas instituições e pelos cursos da preferência e que tenham aí a compatibilidade com a nota dele. Sobre treineiro. Treineiro, por enquanto, não tem acesso a todo esse movimento. Não tem. Geralmente o INEP divulga as notas dos estudantes que não concluíram o ensino médio, mas fazem a prova do Enem em caráter experimental, até como forma de preparação, os chamados treineiros. Eles só têm a nota divulgada em março, exatamente para evitar que estudantes que não concluíram o ensino médio acessem o SISU, acabem concorrendo a essas vagas e, em alguns casos, até tomando a vaga daquele que concluiu o ensino médio. E aí, muitas vezes, esses estudantes recorriam à prestação jurisdicional do Estado, ou seja, acionavam a justiça para conseguir uma liminar e ingressar no ensino superior sem ter concluído a educação básica, né, que tem como última etapa o ensino médio. Então, dessa forma, o INEP e o MEC simplificaram, divulgam apenas o resultado daqueles que concluíram o ensino médio. Fechado o SISU, depois nós temos ProUni, FIES, e só depois de todos esses processos, aí o treineiro vai ter acesso à nota dele, que ele não vai poder usar mais no SISU. De qualquer forma, né, Eric, só pela sua explicação a gente consegue entender bem, né, a importância do Enem, que a gente conversou aqui também, né, e do SISU, como isso agiliza, né, para o estudante, para quem sonha realmente em fazer um curso superior e até agora, neste momento, né, na escolha da instituição e do curso, uma vez que você pode ir acompanhando, então, a sua nota em relação à nota de corte, né? Perfeito. Lembrando que as universidades são federais, estaduais e também os institutos federais, né, os IFs, que oferecem cursos de formação de tecnólogo, cursos também de graduação, todos eles estão no SISU. Existem algumas universidades que optaram por sair do SISU, a exemplo da USP, então existe o chamado Enem USP, que é como se fosse apenas o SISU só da USP, né, que tem um calendário próprio, a própria UNB, a Universidade de Brasília, então são 2 universidades aí gigantescas, tanto em respeitabilidade como em números, em pesquisa, em produção acadêmica e intelectual. USP e UNB são universidades que não estão dentro do SISU. Então é importante que o estudante que mora no Distrito Federal fique atento ao calendário próprio da UNB e quem é da área de São Paulo ficar atento ao calendário próprio da USP, que por sinal divulgou hoje aqui as notas do chamado Enem USP, ou seja, são universidades que usam o Enem, mas não usam o SISU. E a gente não pode confundir. Enem é o exame, SISU é o sistema. Tá? Então, o Enem ele dá acesso a universidades e existem universidades que são acessadas via SISU
E existem universidades que usam o Enem sem o SISU, ou seja, por meio do seu sistema próprio. Bem explicado, todo mundo agora conseguiu entender. Eric, muito obrigada, viu? Sempre legal contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana, até a próxima. Boa tarde, obrigado.